Oi gente, eu sou a professora Aline e vamos para a nossa aula de projeto de vida e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre profissões, agora na área das ciências da natureza. Bora lá? Então, nosso objetivo vai ser refletir sobre as possibilidades que a formação na área de ciências da natureza pode proporcionar, com ênfase nos cursos de medicina, enfermagem e biomedicina. Então, já vínhamos falando sobre algumas profissões, algumas áreas e opções de carreiras para seguir. E agora a gente vai conhecer um pouquinho das ciências da natureza, das biológicas, alguns cursos muito renomados, né, como medicina. Então, vamos ver um pouquinho. Refletindo, cuidar da saúde das pessoas. Essa frase é inspiradora para você? O que você pensa? Acha que seria bacana ter esse cuidado com as pessoas da área da saúde? Sabe quais são as profissões relacionadas à área de ciências da natureza? Então, medicina é a mais famosa, né? A gente sempre escuta. E quais outras áreas estão relacionadas a esse cuidado do outro, né? Esse cuidado físico. E é sobre isso que a gente vai ver um pouquinho. Medicina, enfermagem e biomedicina são algumas das profissões relacionadas à promoção e cuidado da saúde das pessoas. Então, famosíssimas. Claro que além dessas nós temos muitas outras áreas dentro das ciências da natureza, né? Tem nem só com cuidado das pessoas, vamos ter também a medicina veterinária, vamos ter biologia, astrofísica, inúmeros cursos. E a gente vai falar de alguns desses principais. E para seguir uma dessas carreiras, além de gostar de ajudar pessoas, você deverá gostar muito de estudar biologia, por exemplo. Talvez gostar de assistir Grey's Anatomy, né? Umas coisas desse tipo. E vamos falar mais um pouquinho do curso de medicina. O curso de medicina forma profissionais para trabalhar diretamente com a saúde humana e apresenta um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. A grande fama da medicina, né? Para você entrar tem que estudar um pouquinho mais. Algumas pessoas passam por uns 5 anos no cursinho, então a gente fica um tempão estudando para conseguir começar a estudar. É um processo complicado, né? Um dos cursos mais concorridos e também bastante ofertados. O curso é integral, com duração mínima de 6 anos. Aqueles que desejam seguir uma especialidade são obrigatórios mais 2 anos de residência médica após formado. Então essa é uma questão bem bacana, não sei se vocês já ouviram falar, mas quem faz medicina estuda primeiro os 6 anos e depois mais 2 em alguma residência médica para se especializar em alguma área. Então, se o médico é pediatra, ginecologista, ele vai passar mais 2 anos estudando essa especialidade, certo? Os médicos costumam estar entre os profissionais com os maiores salários do mercado, com uma média salarial inicial de R$ 16.484, podendo chegar a R$ 50.000, dependendo da especialidade. Então, um atrativo legal aqui dessa formação, dessa profissão, é esse salário inicial, né? E também o posterior. Mas assim, né, gente, não vamos esquecer que a gente tem que ter o gostinho pela área para dar tudo certo. E outro curso também que hoje em dia eu escuto bastante o pessoal falar entre os adolescentes e que é muito legal é o curso de biomedicina. O curso de biomedicina é voltado para a pesquisa das doenças humanas, causas, formas de tratamento, formas de prevenção e aumento da qualidade de vida da população em geral. Então, aqui o trato não vai ser diretamente com as pessoas, vai ser mais laboral, né? Então, de pesquisas. E, que mais? Este profissional trabalha principalmente em institutos de pesquisas, laboratórios de análises clínicas, hospitais, bancos de sangue e na indústria de medicamentos. Um dos setores que mais empregam biomédicos é o de análises clínicas, exames de laboratório, com média salarial inicial de 3 salários mínimos, R$ 3.636. Então, para quem gosta mais de pesquisa, uma vibe cientista e quer ainda ficar pelas áreas das ciências da natureza, pode investir no curso de biomedicina. Também é uma área muito ampla no mercado e está em alta no momento, né? Sempre uma área que está em movimento, porque vão surgir doenças novas, precisamos estudar sobre elas e é isso, vale a pena. E outro curso também conhecidíssimo e muito importante é o de enfermagem.
geralmente é quem realiza os primeiros cuidados em pacientes acidentados ou em crises, faz curativos, administra medicamentos e coleta amostras para exames. O curso tem duração média de 4 anos. A média salarial inicial é de 4 salários mínimos, R$ 4.848, podendo chegar a R$ 6.596,48, muito específico, segundo dados da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, enfermagem é um curso que, além da graduação, vocês sabem que tem muitos cursos técnicos atualmente também nessa área, né? Claro que vai ter alguma diferença entre remuneração, possibilidade de mercado de trabalho, mas é uma possibilidade a mais também, né? É um curso muito bom para quem gosta diretamente desse contato com as pessoas, de ver um pouco de sangue. Mas enfim, curso de enfermagem, então, famosíssimo. E agora vamos de uma atividade para pensar um pouquinho sobre essas profissões. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que o surto do novo coronavírus constituía uma emergência de saúde pública de importância internacional. Essa decisão buscou aprimorar a coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação do vírus. Bom, contexto profundo aqui da pandemia, e vamos pensar o que a gente quer saber com isso. Com base nesse contexto, agora vocês vão pensar aí um pouquinho, ou fazer uma rápida pesquisa, perguntar com as pessoas ao seu redor quais foram as estratégias definidas para o combate da pandemia e quais profissionais estavam envolvidos diretamente nessas frentes de trabalho. Bom, o que isso tem a ver com a nossa aulinha? Um tempinho para vocês tentarem responder essas questões e já voltamos.
E aí, gente, conseguiram responder? Será que esse contexto está próximo de vocês? Bom, acredito que sim, né? Então, quais foram as estratégias definidas para o combate dessa pandemia e quais profissionais estavam envolvidos diretamente nessas frentes de trabalho? Então, sabemos que os principais profissionais ali eram os médicos, enfermeiros e os cientistas, os biomédicos que estavam nesse processo de tentar diminuir a propagação do vírus, enfim, e sobre isso nós deixamos aqui uma referência para vocês, um vídeo para vocês assistirem, para ver um pouquinho como que era a rotina dos médicos nesse momento. Ainda esse vídeo é muito bacana porque era no momento bem inicial da pandemia, quando nós tivemos os primeiros casos no Brasil. Então vai mostrar um pouquinho da rotina dos médicos no Hospital Albert Einstein, na luta contra o avanço da Covid-19. Então anotem aí esse títulozinho, depois vocês buscam, é um vídeo rápido e bem bacana para a gente ver como é a rotina desses profissionais. E falando na rotina desses profissionais, a gente vai ver um pouquinho das vantagens e desvantagens nesses mercados da área das ciências da natureza. Bom, começando com uma vantagem, vasto campo de atuação. Os profissionais da área de saúde podem trabalhar em diferentes áreas. Então, o mercado de trabalho é mais amplo para muitos desses profissionais. E uma desvantagem, a necessidade de atualização constante, novos campos de pesquisas científicas, produzindo novos conceitos a todo instante. Então, estamos falando de áreas que estão lidando ali com a saúde, então vão aparecer novos vírus, novas pandemias e novas questões para lidar. Além disso, a tecnologia, né? Então, novos aparelhos tecnológicos vão surgir e esses profissionais precisam se adequar e aprender e se adaptar para conseguir fazer o seu trabalho continuar funcionando, certo? Então, uma desvantagem, ou não, né? Para quem gosta de aprender, tá sempre em novidades, vai ser essa atualização constante. O que mais? Mais uma vantagem é a possibilidade de ajudar ao próximo, poder promover saúde, combater doenças e proporcionar cura de moléstias. Então, o lado bom aqui é essa satisfação de estou ajudando o próximo, né? Minha profissão tem grande importância, todas têm, claro, cada uma com a sua especificidade. E aqui na área da saúde a gente consegue ver com mais clareza, né? Então, vi alguém machucado, pude ajudar. E a desvantagem? A carga horária. Há uma elevada carga de trabalho com atividades noturnas e no final de semana. E em tempos de pandemia notou-se um volume ainda maior de dedicação de tempo. Então, se surge um imprevisto, assim, como uma grande pandemia, esse trabalho pode aumentar ainda mais. Então, mais uma desvantagem é essa carga horária elevada. Se você é um ginecologista obstetra, você pode ser chamado a qualquer momento para realizar o parto da sua cliente, da sua paciente. Então, a carga horária a gente sabe que é muito elevada, né? Todo aquele cenário, para quem vê essas séries de médico e tal, sabe que é um trabalho bem puxado mesmo, na correria, vai virar noites, fica 3 dias trabalhando, depois descansa um pouquinho. Enfim, vamos de mais uma atividade. Escolha uma das áreas de ciências da natureza abordadas durante a aula e explique como ela funciona. Cite as características dessa profissão, quais ações o profissional desenvolve, a remuneração e as vantagens desse mercado de trabalho. Então agora tentem recapitular um pouquinho, escolham algumas dessas 3 áreas que a gente abordou e contem um pouquinho sobre como é essa profissão. E já voltamos.
E aí, gente, responderam? Bom, vamos voltar aqui na atividade. Qual vocês escolheram? Medicina, enfermagem, biomedicina? Então, a gente falou um pouquinho das características de cada uma dessas profissões. As remunerações vão variar um pouquinho. Se vocês escolheram um profissional de medicina, a gente vai ter aquela resposta de um salário inicial de 16 mil reais, mas a gente vai ter a desvantagem aí do trabalho muito puxado, né? Claro. Bom, as características da profissão, o cuidado com as pessoas e a formação. Lembram da formação? A duração aí de 6 anos com mais 2 anos de especialização. Então, retomando, nessa aula a gente refletiu sobre essas 3 profissões que envolvem a saúde, entendendo as formas de atuação da medicina, da enfermagem e da biomedicina. Então, são áreas que em formação e na prática vão ter características bem diferentes, né, no exercício dessa profissão. Elas vão se diferenciar, mas todas elas fazem parte dessas ciências da natureza. Para chegar lá, né, você tem que saber que é mais da área de biológicas, gosta muito de estudar biologia, química. E lembrando, nessa questão da medicina, então, depois dessa profissão de 6 anos, a gente tem uma espécie de pós-graduação para sair com o título de especialista. Já na enfermagem, nós temos um curso de 4 anos e ele também pode ser um curso técnico menor, vocês podem começar ano que vem já, né? Existem alguns cursos técnicos voltados para os estudantes de ensino médio ainda. E a biomedicina, que vai ter mais essa característica da pesquisa, de trabalho no laboratório. E a biomedicina também tem um curso de 4 anos e uma remuneração um pouquinho diferente das demais, né? Mas aí vai dos nossos gostos e dos exercícios das nossas profissões, certo? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.